Fala galera, tô chegando aqui nesse momento no canal da Litoral News trazendo todos os detalhes sobre a Supercopa do Brasil. Escalação das equipes, torcida na Arena Pantanal, clima aqui em Cuiabá, tudo isso você vai acompanhar agora aqui nesse vídeo especial no nosso canal, canal líder de audiência no futebol em todo o Brasil com os clubes cariocas, o canal da Litoral News. Já peço para você deixar o seu like, deixar o seu comentário sobre a Supercopa do Brasil. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho porque você vai ser sempre notificado de todos os vídeos que postarmos ou então das nossas lives, nos nossos vídeos ao vivo. Escalações para a Supercopa do Brasil. Paulo Souza, por um lado, mudou bastante nos últimos jogos, ainda não repetiu um time sequer e o técnico turco Antônio Mohamed tem praticamente o time definido para essa Supercopa do Brasil e tudo isso você vai acompanhar agora aqui no canal da Litoral News. Pessoal, começo falando sobre a equipe do Flamengo. O torcedor já sabe que o rubro-negro carioca comandado pelo técnico Paulo Souza vem variando bastante a sua equipe. O português ainda não conseguiu repetir uma escalação. Não botou o mesmo 11 inicial por duas vezes dentro de campo. E existem várias dúvidas, como por exemplo, Hugo Souza e Diego Alves. Quem será o goleiro titular do Flamengo para a partida de hoje pela Supercopa do Brasil? O Hugo tem a juventude, tem mais rodagem nessa temporada. É um jogador que teve mais minutagem, bem mais minutagem em relação ao Diego Alves. Você vai se lembrar que o Diego foi estrear duas partidas atrás e jogou os dois últimos jogos com a equipe do Flamengo, contra o Nova Iguaçu e contra a equipe do Madureira. Foram os dois compromissos que o Diego Alves teve nessa temporada, porque ele não tinha atingido ainda uma boa forma para estar estreando. E aí o Paulo Grilo, treinador de goleiros, preparador de goleiros, junto ao Paulo Souza, achou melhor iniciar a temporada com o Hugo. O Diego Alves é um nome da experiência, todo mundo sabe disso. O Hugo é um nome da juventude e que pede passagem nesse elenco do Flamengo. Os dois jogadores, os dois goleiros, torcedor tem falado bastante disso, são muito criticados pela torcida. Tanto é que o Flamengo está no mercado buscando um goleiro. A gente não sabe se para ser titular, se para brigar por vaga, mas tem se falado bastante até do nome do Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Mas falando sobre Supercopa do Brasil, sobre esse jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, a tendência é que o Paulo Souza escale o Hugo Souza, zagueiro, o goleiro, melhor dizendo, jovem, que pode ter esse voto de confiança do técnico Paulo Souza. Mas a gente lembra, e o torcedor do Flamengo vai se recordar disso muito bem, que na Supercopa do ano passado, contra o Palmeiras, que foi disputada lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Diego Alves praticamente garantiu o título para o Flamengo. Porque estávamos nas cobranças de pênalti, o Danilo, jogador do Palmeiras, foi bater um pênalti. Se ele fizesse aquele gol, o Palmeiras seria o campeão da Supercopa, seria o supercampeão no ano de 2021. E o Diego Alves, com a sua grande experiência, uma baita bagagem pelo mundo afora, percebeu que o Danilo demorou bastante para cobrar e já se adiantou, chamou o juiz, reclamou e aquilo destabilizou completamente o Danilo naquela batida. O juiz falou com ele, advertiu verbalmente e na hora da batida o Danilo acabou desperdiçando a oportunidade e nas batidas seguintes o Flamengo sagrou bicampeão da Supercopa, isso tudo no ano passado. Então, até pelo que a gente tem falamos na chegada do Flamengo na live que a gente fez aqui no canal também, com o pessoal do rubro-negro carioca, com a torcida, né, que eu digo, é que o Diego Alves é o favorito da galera. Muita gente tem pedido o Diego Alves. Na chegada do Flamengo, quando eu estive na Arena Pantanal aqui em Cuiabá, quando eu rodei pela rua, na enquete que a gente está fazendo pelas ruas aqui de Cuiabá, a torcida quer o Diego Alves, mas a tendência é que o Hugo Souza seja o goleiro no gol do Flamengo para essa decisão da Supercopa. Gustavo Henrique é uma dúvida para esse compromisso. O zagueiro acabou sentindo dores no joelho durante a última semana e com isso perdeu alguns treinos. Ele não fez os dois últimos treinos com a equipe comandada pelo técnico Paulo Souza, ou seja, a tendência é que o Gustavo Henrique comece no banco de reservas. Isso se ele for relacionado. Existe também uma expectativa para o Gustavo Henrique estar no banco ou não.
Ele está na lista dos relacionados para a viagem, como também está o Rodrigo Caio, mas pode ser assim como o Rodrigo, ficar na arquibancada, ficar num camarote da Arena Pantanal, apenas para estar junto com a delegação nesse momento aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. Gustavo Henrique é uma dúvida e não deve começar como titular. Falei sobre o Rodrigo Caio, o torcedor pode ter estranhado de ver que o zagueiro está relacionado para esse jogo. Ele não irá jogar, ele ainda se recupera de um problema no joelho, foi um problema bem grave. Depois de uma cirurgia que fez numa artroscopia, ele acabou tendo uma infecção, ficou internado mais um tempo. Depois disso tudo foi liberado e nesse momento faz uma fisioterapia, está nesse processo de transição para voltar aos gramados. Nem tem expectativa para a volta do Rodrigo Caio aos gramados em jogos oficiais pela equipe do Flamengo. Vamos então trazer a provável escalação do Flamengo. O time deve ir a campo dessa forma que eu vou apresentar para você, torcedor, que está ligado aqui no canal da Litoral News. Mais uma vez eu lembro, deixa seu like, deixa seu comentário, o que você acha dessa escalação, como você iria para o campo se fosse o técnico Paulo Souza. Você pode deixar o seu pitaco aqui também. A gente abre a nossa transmissão a partir das 13 horas, horário de Brasília, meio-dia, horário aqui de Cuiabá, trazendo todas as informações direto da Arena Pantanal. Então vamos lá, o Flamengo deve ir a campo definido e escalado com Hugo Souza no gol, goleiro do Flamengo. A linha defensiva com 3 zagueiros, com o Davi Luiz, hein, pessoal? Davi Luiz deve estar no time titular, junto ao Fabrício Bruno, você vê ele na tela nesse momento, aí o Davi Luiz. E fechando a linha de 3 zagueiros, o Felipe Luiz. Foi essa trinca que o Paulo Souza testou durante os últimos treinos. O meio de campo com o Rodinei na ala direita, o jogador foi até poupado contra o Madureira. A dupla de volantes com William Arão e João Gomes. Andreas Pereira deve ser reserva nesse compromisso da Supercopa. Até existe uma possibilidade de ser titular, mas deve ser reserva. O Everton Ribeiro caindo pela ala esquerda. Depois a trinca ofensiva, contando com o uruguaio Arrascaeta, o Bruno Henrique, que deve sim ser titular, já está recuperado totalmente. E no comando do ataque, o Gabriel Barbosa, o Gabigol. A gente vai ver nesse momento a disposição tática da equipe do Flamengo dentro de campo, comandada pelo técnico Paulo Souza. Você vai ver agora no campinho, no sistema 3-4-3. E aí todos os relacionados também à disposição. Não sabemos aqueles que o Paulo Souza vai querer no banco de reservas para as possíveis substituições que ele pode fazer durante a partida. 3-4-3 com Hugo, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, Rodinei, William Arão, o João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o provável time do Flamengo para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Já falei do Flamengo, agora falo do Atlético. Daqui a pouquinho mais informação sobre o rubro-negro carioca. Informação muito boa para você, torcedor ligado na equipe do Flamengo, que também quer saber da equipe adversária, quer saber da equipe do Atlético Mineiro. O Galo Forte, Vingador, como eles gostam de chamar lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, com o técnico turco Antônio Mohamed, manteve o sistema de jogo do Cuca. Isso facilita bastante, é bem diferente do que acontece no Flamengo, que o Paulo Souza chegou e teve que começar um processo para os jogadores assimilarem aquilo que ele quer para o futebol do Flamengo. Com o turco Mohamed isso já foi diferente, porque ele aproveitou algo que o Cuca vinha fazendo e já botou para funcionar na equipe do Atlético Mineiro. E ele tem 2 problemas para esse jogo de hoje contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil. O primeiro, Matias Zaratio, ele foi poupado no último jogo, acabou sentindo desconforto na coxa e não vinha treinando, não veio treinando durante essa última semana. A informação que temos é que o Zaratio não treinou e por isso ele não deve ser titular nessa partida. E um outro jogador, e esse tem chance remotíssima de ser titular, é o Eduardo Vargas. O chileno ainda nem estreou na temporada, para você ter ideia, torcedor. O Vargas ainda nem pisou em campo em uma partida oficial nessa temporada de 2022. Ele se recupera de uma grave lesão que teve durante o fim da temporada passada e é uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. Vem se recuperando desde o fim de janeiro. A gente já está hoje no dia 20 de fevereiro e o Eduardo Vargas ainda não tem total condição de jogo. Até na chegada do Atlético Mineiro, eu estava lá cobrindo. Tem um vídeo aqui no nosso canal também. A gente percebeu tanto o Zaratio, tanto o Vargas chegando e os dois caminhando normalmente. Mas é claro que é diferente você caminhar do que você jogar uma partida de futebol que vai exigir e muito
da sua equipe vai exigir muito do seu preparo físico e das suas condições físicas também. Então o Atlético Mineiro deve ir a campo contra o Flamengo no jogo que começa às 4 da tarde, horário de Brasília, e 3 horas da tarde, horário de Cuiabá, com Everson, o goleiro. Essa é a expectativa, o Everson confirmado na titularidade. Depois a linha defensiva com 4, o Mariano pela lateral direita, o Diego Godin como zagueiro e na dupla dele o já conhecido Nathan Silva. O Júnior Alonso saiu do Atlético Mineiro, por isso o Diego Godin chegou para reforçar. Na lateral esquerda, Guilherme Arana, também um grande jogador. O meio de campo deve ter Alan, ex-jogador do Fluminense do Rio de Janeiro, junto dele o Jair e também o Nátio Fernandes. Essa é a tendência do meio de campo do técnico turco Mohamed. Depois, na trinca ofensiva, Keno, junto dele, fazendo a outra ponta, o Savarino, e no comando do ataque, o Hulk, que é o grande nome dessa equipe do Atlético Mineiro, é o grande nome da torcida do Galo. Todo mundo que a gente encontra aqui em Cuiabá, dos poucos torcedores que o Atlético tem aqui em Cuiabá, falam bastante sobre o Hulk. E esse é o sistema tático, o esquema tático com Everson, Mariano, Diego Godin, Nathan Silva, Arana, Alan, Jair, Nátio, Keno, Savarino e Hulk para enfrentar a equipe do Flamengo hoje, aqui na Arena Pantanal, em Cuiabá. Nossa equipe está ao vivo, direto aqui de Cuiabá, em todos os momentos. Estaremos ao vivo hoje também a partir das 13 horas, horário de Brasília, meio-dia, horário aqui de Cuiabá. E com muitos prêmios, tem camisa oficial do Flamengo para toda a galera que quiser participar a partir das 13 horas, horário de Brasília, aqui mesmo no canal da Litoral News. E uma última informação, pessoal, antes de passar a equipe de arbitragem. Flamengo terá cerca de 85% a 90% dos torcedores na arena. Essa é uma informação relevante porque o Flamengo vai jogar praticamente na sua casa. O Atlético Mineiro disse bastante sobre falta de isonomia, fez um estardacéu, é a grande verdade, muito mimimi, e o Flamengo vai ter de 85% a 90% dos torcedores na Arena Pantanal. Quase todos os setores liberados, os únicos setores que não estão liberados são o Norte Superior e o Sul Superior. Setores esses que são exclusivos para torcidas do Atlético e da torcida do Flamengo. Uma de cada lado, o Flamengo fica no Norte e o Atlético Mineiro fica no setor Sul. E alguns torcedores do Flamengo, pelo que eu colhi de informação nas ruas, até um torcedor me disse que ele fez isso, eles já compraram ingressos para a torcida do Atlético Mineiro. E aí iriam a paisana, iriam sem camisa do Flamengo, mas quando sai um gol fica quase impossível de comemorar. Então fica também a expectativa de como será a segurança em relação a isso, já que teremos provavelmente torcedores do Flamengo infiltrados na torcida do Atlético Mineiro. Mas no todo é isso, setores mistos nem devem ser mistos, grande maioria de rubro-negros, tem muito flamenguista aqui em Cuiabá e muitos flamenguistas também vieram para esse duelo da Supercopa do Brasil, de todos os cantos do Brasil, até de fora do país. Tem muitos torcedores do Flamengo aqui em Cuiabá para acompanharem esse duelo decisivo pela Supercopa do Brasil. Para o Flamengo vale o tricampeonato, pode ser tricampeão da Supercopa. Equipe de arbitragem responsável pelo jogo será comandada pelo Anderson Daronco. Anderson Daronco é quem comanda a arbitragem. Ele terá o Danilo Ricardo Simon Manes no seu auxílio 1, também o Bruno Rafael Pires, o quarto árbitro Braulio e o VAR o Daniel Nobre Bins. Árbitro de vídeo será utilizado de forma remota. 27 câmeras espalhadas pelo gramado da Arena Pantanal e também mais em cima, com foco no gramado, que estarão transmitindo as imagens para a sede da CBF no Rio de Janeiro. E o Daniel Nobre Bins não estará aqui no estádio, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Ele estará no Rio de Janeiro, na sede da CBF, a sede da Confederação Brasileira de Futebol, e de lá ele vai operar o árbitro de vídeo junto aos seus assistentes e vai, caso precise, chamar o Anderson Daronco trabalhando de forma remota. Equipe de arbitragem aqui em Cuiabá é apenas a equipe do campo. Essa é uma ideia da CBF para levar também para o Campeonato Brasileiro. Ter o VAR remoto e apenas as câmeras que transmitem a imagem no palco do jogo, no palco da decisão, também durante o Campeonato Brasileiro
e a Copa do Brasil. Então é dia de decisão, pessoal. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam, o campeão leva para casa a bolada de 5 milhões de reais e o vice-campeão fica com 3 milhões e meio de reais para esse início de temporada. O Galo tem uma rivalidade muito forte com o Flamengo e para o Flamengo vencer essa Supercopa é ter ainda mais uma hegemonia decretada, já que pode ser pela terceira vez consecutiva campeão da Supercopa. E é o único nesse novo formato campeão da Supercopa do Brasil. O Corinthians e o Grêmio ganharam lá atrás, mas era um sistema completamente diferente, que não era de fato uma Supercopa dos Campeões do Brasil. E agora o Flamengo, com essa Supercopa nesse modelo novo, pode ser tricampeão, pode ser o único time a conquistar nos 3 anos a Supercopa do Brasil. Tamo junto, eu sou o Sidão Marinho e a gente tem um encontro marcado a partir das 13 horas, horário de Brasília, meio-dia, horário aqui de Cuiabá, aqui no canal líder de audiência no futebol em todo o Brasil com as equipes cariocas. Deixa seu like, bota seu comentário aí, fala o que você está esperando do jogo, qual é a sua escalação, qual arma do Atlético Mineiro o Flamengo tem que ter mais cuidado, qual é o ponto do Flamengo mais fraco, tudo isso a gente debate na nossa transmissão ao vivo de logo mais direto da Arena Pantanal.